Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês na aula. E como vocês puderam ver, tem uma pessoa diferente hoje na aula, depois eu vou explicar quem ela é. Mas eu queria agradecer a presença de vocês e falar que na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a culinária, a gastronomia brasileira e relacionar isso com língua portuguesa e também com a cultura do nosso país, né? Porque na prova de linguagens do Enem, embora se discuta muito sobre texto, sobre linguagem, mas também se discute bastante sobre cultura. Então, por isso que é importante a gente conhecer ainda mais a cultura do nosso país. Nas aulas anteriores, a gente estudou que a língua varia, né? Vocês devem lembrar que a gente estudou que, por exemplo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente fala de um modo, quando a gente conversa com os amigos, a gente fala de um outro modo, quando a gente conversa com nossos pais é de um outro modo, com o nosso chefe é de um outro modo, e nós vamos mudando a nossa forma de falar conforme a situação. E a gente viu também que essas mudanças na forma de falar conforme a situação, se é com a mãe, com o pai, com o amigo, enfim, tem regras que organizam isso. Não é do nada que a gente pensa, eu vou falar com o meu chefe de uma forma mais respeitosa, digamos assim, mas com o meu amigo de uma forma mais leve. Existem algumas regras, por mais que essas regras a gente não perceba, mas essas regras existem. E dentro dessas regras existem algumas funções que a linguagem desempenha. E conhecer essas funções nos possibilita entender as regras que alguns textos têm em comum. Textos que a gente vai ver aqui, textos escritos, né? Porque, por exemplo, quando vocês vão procurar uma Boa receita de noite. alguma coisa, oi? A gente já começou, tá, Gabriel? Mas tá bem no comecinho. Está meio atrasado. Não tem problema. A gente começou agora. Então, quando vocês vão procurar uma receita e, e vocês encontram algum site que publica várias coisas, não só receita, mas vocês olham para um texto, vocês sabem, isso aqui é uma receita, isso aqui não é uma receita. Quando vocês talvez estejam folheando um jornal impresso, né, que não é tão comum, mas ainda existe. Vocês sabem dizer, isso aqui é um poema que está no jornal, isso aqui é uma reportagem, isso aqui é uma crônica, isso aqui é um anúncio de uma venda. A gente consegue olhar e perceber que texto é aquele. Só que para que isso aconteça, a gente tem que conhecer as funções da linguagem. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre regras que os textos têm em comum. A gente vai falar disso, mas a gente também vai falar um pouco sobre culinária, sobre gastronomia, enfim. Aí, eu queria começar a aula e eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais nas aulas, né? Porque eu percebi que a gente quase não conversa, que parece que eu fico falando aqui. Então, assim, gostaria que vocês falassem. Vocês podem ativar só o microfone, não tem problema. Aí eu queria perguntar para vocês assim: como a gente está falando aqui de culinária, de comidas brasileiras, se vocês tivessem que apresentar para um estrangeiro que chegou no Brasil alguma comida do Brasil, algum prato típico. Que prato que vocês escolheriam para apresentar para essa pessoa, para dizer para essa pessoa, olha, isso aqui é uma das comidas típicas do meu país. O que vocês mostrariam para eles? Churrasco e lasanha. Ó, a Bia já respondeu. O bom daqui é que dá para ver as pessoas. Pode falar, Churrasco. Lolo. Churrasco. Oi? Churrasco. Churrasco? E o Lessing? Que comida que tu apresentaria? Tá sem som, Lessing. Ativa teu som. Oi? Macarrão? Macarrão com o quê? Com queijo? Eu não comeria. Porque eu não gosto de queijo. Mas tá bom. Acho que a pessoa comeria porque quase todo mundo gosta de queijo, né? E macarrão. Então, e principalmente o churrasco é um prato que marca a cultura daqui do nosso estado, né? Além de marcar a cultura do Brasil, marca também esse costume que os gaúchos têm de fazer churrasco, né? E daí eu queria perguntar outra coisa para vocês. E assim, na família de vocês, tem algum prato que a família sabe de cor, assim, que é uma receita que todo mundo faz? Ou quando a gente podia se reunir, que a família gostava de se reunir para fazer? Vocês têm alguma história relacionada com alimentos para contar?
Ou não tem? Ou a família de vocês não tem costume de se reunir para fazer alguma comida, algum prato? Não, aqui em casa não, mas quando dá, minha mãe faz pizza pra nós. Ela gosta de fazer aquelas pizzas estilo pizza das pizzarias. Aí, Ai, de que vez em chique. quando, ela pega e faz pra nós. Aí a gente senta e come até o botão da calça, sabe? Ficar cheio. Não consegui mais, aí tem que estar abrindo o botão da calça. Aí a gente faz de frango, faz de estrogonofe, faz doce. Né? A gente come bastante. Quando não é Ai, que churrasco. legal. Ai, que legal, Bia. Aqui em casa é churrasco, não adianta. Ou galinhão, ahn, bastante saladas, que a gente faz variada quando se reúne na família. E o tradicional bom chimarrão, né, guria? Sim. Que também é uma coisa muito presente na nossa cultura, né, Lolo? E eu não sei lá por quê. O macarrão também, mesmo, não sei te explicar, porque na realidade o macarrão não é daqui, eles dizem, né? Assim fala, teoria, Sim. mas o macarrão ele marca muita presença para nós. Macarrão, a pizza, principalmente a juventude atual, as pessoas atuais, né? Nessa época atual, Uhum. a pessoa são muito de ingerir massas, coisas contendo farinha, né? Uhum. É verdade. E o Gabriel, que tá muito quieto. Churrasco, assim, roda de chimarrão. Então, são várias coisas em comum, né, que vocês têm quando se reúnem com a família, enfim, né? E com certeza vocês devem ter muitas histórias para contar desses churrascos, das pizzas e dos chimarrões também, né? Bem, aí o que acontece? E da mesma forma que vocês devem ter várias histórias para contar desses pratos típicos e dessa bebida típica que é o chimarrão, às vezes algumas comidas elas promovem um efeito tão grande na vida das pessoas que isso chega até a virar notícia, né? Vocês com certeza já devem ter visto alguma notícia de alguma comida, de alguém que ficou famoso por algum prato, ou alguma cozinheira, ou algo assim, né? E a gente vai falar um pouco sobre notícia hoje. E lembra que lá no começo dela eu falei, que às vezes a gente como que bate o olho num texto e sabe dizer, isso aqui é uma notícia, isso aqui é uma poesia, isso aqui é uma receita, né? E, em relação à notícia e também à reportagem, isso acontece por causa de uma função que é chamada de função referencial. Então, essa é uma das coisas que a gente vai estudar hoje, a função referencial, que é bastante cobrada no Enem. E são vários gêneros textuais que fazem parte dessa função. Um desses gêneros é o texto jornalístico. E logo a gente vai ver por que o texto jornalístico está dentro da função referencial. Inclusive, se vocês quiserem anotar isso, anotar aqui, hoje a gente vai estudar a função referencial e texto jornalístico, anotem aí. Aí, para falar da função referencial, da mesma forma que na semana passada, vocês devem lembrar que o Ítalo, o educador de física, veio aqui para falar sobre dinâmica, né? Aí, como eu falei para vocês, hoje temos uma outra convidada, que é a Caroline, e ela é estudante de jornalismo na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Ela também trabalha na rádio, na TV UPF. Eu convidei ela para ela falar um pouco sobre como que a função referencial está dentro do texto jornalístico, também para vocês conhecerem os textos jornalísticos, porque o Enem pode colocar textos jornalísticos e é importante vocês conhecerem a estrutura desses textos para conseguir entender as questões da prova, porque muitas vezes é só uma questão de interpretar o texto, o que está escrito nele também a estrutura dele. Por isso que eu achei interessante trazer essa convidada para explicar para a gente. Então agora a Carol vai compartilhar a reportagem com a gente, a mesma que eu mandei lá no grupo para você, sobre o bolinho do afeto, e ela vai explicar um pouco. Bom, então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Eu agradeço muito pelo convite e principalmente por poder contribuir de alguma forma na formação de vocês e espero que a minha fala a partir de agora possa trazer bons frutos na hora que vocês vão prestar o vestibular, na hora que vocês vão prestar a prova do Enem. Antes de eu compartilhar, então, a tela e essa reportagem que vocês já fizeram uma leitura prévia, eu quero falar um pouquinho sobre o que diz respeito ao texto jornalístico.
Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Imagine um grande guarda-chuva. Esse guarda-chuva é o texto jornalístico. E embaixo desse guarda-chuva, dentro do jornal, para se tornar uma notícia, uma reportagem, enfim, algo... Carol, Oi. só começa de novo do guarda-chuva porque eu te silenciei sem querer, desculpa. Ah, tá. Então, voltando ao exemplo. Imagine um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é o gênero jornalístico, os textos jornalísticos. E embaixo dele tá os gêneros. Porque todo texto jornalístico ele vai ter algumas características específicas, que nós da área chamamos de uma tabela. Existem vários autores, enfim, que vão falar sobre isso, né? Muda um pouquinho, mas que são os valores notícias, que é a partir deles que a gente vai determinar se um fato vira notícia ou não. Isso vocês vão observar também lá no texto que pode cair possivelmente numa prova, numa avaliação de vocês. Que é, por exemplo, a atualidade. O jornalista, ele nunca vai fazer uma reportagem ou uma notícia de algo que já passou e que não tem mais relevância. Por exemplo, se semana passada aconteceu um acidente na esquina da minha casa, não tem por que eu escrever uma notícia falando de um acidente que aconteceu semana passada. Esse fato já passou, já se resolveu e deu. Agora, se esse acidente acabou de acontecer, aí sim ele pode ser notícia, porque ele vai impactar de alguma forma na vida das pessoas. Então, a atualidade é um fator principal para se tornar um texto jornalístico. A proximidade também. A proximidade ela pode ser tanto local, então do meu bairro ou da minha cidade, quanto pode ser também em nível maior, estadual, nacional ou até mundial. Por exemplo, a gente falar da questão do coronavírus hoje é uma questão de nível mundial. Então, envolve também essa questão do espaço. A temporalidade, como eu já falei, então, que tem a ver também com a questão da atualidade e a importância, a relevância que isso vai ter para as pessoas. A partir disso, desses conjuntos, então, eu vou definir se vai virar notícia ou não. Aí eu venho com uma estrutura. A estrutura, ela vai se dar dependendo do meu gênero. Quais são os gêneros jornalísticos? Aí tem uma lista imensa também. Tem a crônica, tem o documentário, a entrevista, resenha, enfim, são vários. E aí tem a notícia e a reportagem também, que é com o que eu vou me ater mais. Toda notícia ou reportagem, ela vai ter que trabalhar com o lead. O que se baseia esse lead? São 6 perguntas essenciais, que quando a gente se depara com um fato, a gente precisa ver se esse fato responde a essas 6 perguntas. Se responder, aí sim eu consigo desenvolver uma notícia. O primeiro, então, seria o quê? Que diz respeito a qual é o fato que eu vou noticiar. O segundo é o quê? Aliás, o quem? Que são as pessoas que estão envolvidas nesse acontecimento. A segunda é quando, né? Quando que esse fato aconteceu, tanto em questão de espaço quanto em questão de horário, se for um fato que permite eu passar essa possibilidade. O onde, então o lugar que isso aconteceu, e aí vem mais 2, que é o como, que é como que esse fato se desenvolveu, como que ele aconteceu, de que maneira isso aconteceu, e o porquê, que aí seriam os possíveis desdobramentos desse fato. Numa notícia, como é algo que aconteceu e eu já estou informando, muitas vezes eu não consigo responder o meu como e o porquê. E aí eu preciso da reportagem, que é um texto mais extenso, para poder explicar. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, que tem essa reportagem, e eu vou identificar junto com vocês, para a gente ver se tem todos esses elementos e a gente pode, de fato, ou não classificar, então, como uma reportagem, certo? Certo. Só um momento que está compartilhando a tela, só está demoradinho.
Eu não tá compartilhando, eu não sei se é minha internet. Eu vou te colocar. Deixa eu ver o que eu fiz aqui antes. Tá, dá uma olhadinha que talvez seja alguma configuração. Ai, não sei. Tenta ver agora. Ah, agora vai dar. Estão enxergando? Sim. Sim. Ok. Então, creio que vocês já tenham feito uma leitura prévia. Então, eu vou explicando alguns elementos também que compõem tanto a notícia quanto a reportagem, que elas estão presentes e que servem também como características, tá? E aí depois a identificação, então, dessa estrutura que eu falava para vocês anteriormente. Bolinho do afeto. Torna o isolamento um pouco mais doce. Aí é o título. Toda matéria, toda reportagem, ela vai ter que ter obrigatoriamente um título. Embaixo, duas amigas começaram a vender bolinho para os vizinhos e acabaram expandindo o negócio. Isso é uma linha de apoio, tá? Jornalismo a gente chama de linha de apoio. Em notícia, geralmente ela não aparece. Em reportagem, por ser um texto mais extenso e que permite que eu explique ao meu leitor mais informações, dê mais informações, geralmente aparece. Esse caso aqui, ela é uma reportagem. Então, por isso que ela acaba trazendo essa linha de apoio. Aí tem a data também, mas é uma data que é gerada pela própria plataforma, né, do sistema do G1, não é uma informação dada pelo jornalista. Sempre nas matérias, a gente assina a matéria, ou seja, coloca quem escreveu essa matéria. Nesse caso, eu não encontrei quem escreveu. Mas isso também pode ser uma lógica do veículo. Muitas vezes acaba acontecendo isso, principalmente no interior, de não colocar o nome de quem está escrevendo porque é um estagiário. E aí o veículo cria uma regra que estagiário não pode mostrar o seu nome, não pode dizer o que está fazendo. E aí a pessoa escreve o texto, passa por uma supervisão, mas não colocam quem está escrevendo, ou então colocam texto escrito pela redação. Mas é sempre importante também ter o nome de quem está escrevendo. Até porque a forma de escrever diz muito ao nosso respeito também. E aí diz, né? Então, a quarentena está sendo difícil para todo mundo. Sentimos falta de abraço, do contato de amigos, parentes. Mas já que a gente não tem mais isso, duas amigas que moram em São Paulo tiveram uma ideia para tornar esse isolamento um pouco mais doce. Na cozinha surgiu uma receita de afeto. As duas amigas, Bruna Derani e Marília Lima, começaram esse negócio do bolinho de afeto como uma brincadeira entre vizinhas. Tinha feito o bolo e no nosso prédio moram vários amigos. Falamos, vem aqui pegar um pedacinho de bolo. Foi uma forma da gente ficar junto, conta Marília. Só que a ideia viralizou. As duas amigas então começaram a fazer bolinhos de afeto para vender. A receita não é minha e também não é da Bruna. Não é de família, é da cozinheira de uma amiga minha. Mas a receita é ótima, completa Marília. Elas vendem de 30 a 40 bolinhos por dia. Cada um sai por R$20. O cliente manda retirar com serviços de aplicativo. Na embalagem, as empresárias colocam uma mensagem positiva. E agora também um QR Code. O cliente aponta o celular e vê um vídeo. É para comemorar aniversários. Marília explica que ela trabalha na área da moda e a Bruna é economista. A empresa é criativa. Pensamos o dia todo em entretenimento. O próximo passo agora é formalizar o negócio que começou durante a quarentena. Estamos focada no novo negócio. Tem tudo para dar certo. Tudo feito com amor e carinho dá certo. Finalizou a Bruna. Então, essa é uma reportagem, mas ela é bem curta, ela não explora tanto
as fontes, ela poderia trazer mais informações, talvez, algum segredo, né? Mas ela é bem sucinta. Nessa reportagem, vocês conseguem, então, identificar os 6 elementos que fazem parte da estrutura da notícia que eu citei anteriormente? Eu vou relembrar aqui com vocês e vamos por etapas, tá? Não me deixem falar sozinha, tá? Por favor. Vocês conseguem identificar o que dessa matéria? Ou seja, qual é o fato que está sendo contado? Gente, vocês estão aí ainda? Deixaram a Carol sozinhas aqui na aula. É o fato de uma vendedora. Um ato de empreendedorismo. O fato principal aqui é que surgiu o empreendedorismo. Então, eu já tenho o primeiro elemento, certo? Concorda? Certo. Certo. O segundo elemento, quem? Quem são as pessoas envolvidas nesse ato? Duas amigas. Exato. A Bruna e a Marília. Então, nós temos a identificação de mais um elemento. O terceiro... Serviria como elemento oportunidade de obter uma renda extra? Repete a pergunta, por favor, que cortou? Será que pode colocar também oportunidade de ter uma renda extra? Não sei se oportunidade seria uma palavra certa. A oportunidade entraria num outro elemento, que poderia ser o como, que entra como uma consequência desse primeiro do ato inicial que foi fazer os bolinhos. Certo? Então, o quando que isso aconteceu? Gente, a notícia aconteceu há 10 anos atrás, a quarentena aconteceu ano passado, 20 anos atrás. Quando que aconteceu? Quando que elas começaram a vender os bolos? Foi agora? Faz muito tempo? Em Foi abril. agora, né? Agora, né? E, por se tratar de uma notícia, aliás, de uma reportagem, ela não traz, por exemplo, no início, dizendo que no tal dia elas começaram, mas ela cita como a quarentena. E isso supõe já o período em que aconteceu, porque é algo que aconteceu e ainda está acontecendo, porque é um negócio que está em progressão. Então, também se tem a identificação de quando aconteceu. E aonde que aconteceu isso, esse fato? Tem alguém falando, mas o áudio está bem baixinho. São Paulo? São Paulo, exatamente. Então, eu tenho a identificação do local que aconteceu o fato. Como que se deu esse acontecimento? A partir do quê? A partir da quarentena. Tem um outro elemento que explica melhor. Como uma brincadeira de vizinhos. Tudo começou com uma brincadeira de vizinhos, eles viram que essa ideia deu certo e fizeram dessa brincadeira uma opção aí, como o colega falava anteriormente, de uma renda extra. Abrir o próprio negócio, né? E o porquê disso? Por que elas abriram, então, um negócio? Gente, elas começaram a fazer o negócio porque elas estavam entediadas, porque elas tinham que pagar as contas. Que elementos no texto que mostram que por que elas começaram a vender os bolos? Tipo, foi do nada, a gente não nada para fazer.
que vocês acham? Sobe um pouquinho o texto, Carol. Aqui? Tô vendo. Ó, ali fala, só que a ideia viralizou. As duas amigas começaram a fazer bolinhos de afeto para vender. Ou seja, eu entendi que começou com uma brincadeira, os amigos comeram, gostaram do bolo, e essa ideia viralizou no sentido de que se ampliou, não ficou só ali bolo entre amigos, né? Teve uma ampliação, como o Lecinho, eu acho, falou antes, né? Para isso se tornou um pequeno negócio, uma forma de empreender. Agora, nós vamos ver algumas características da função referencial da linguagem, que é a função que predomina nos textos jornalísticos e também em outros gêneros do discurso, como nós vamos ver a seguir. Os objetivos da função referencial da linguagem são informar, notificar, referenciar, anunciar, indicar. A função referencial da linguagem está centrada na mensagem. O que importa aqui, então, é como a mensagem vai ser transmitida. Sempre que a gente fala alguma coisa, existe uma mensagem a ser dita, né? Esse alguma coisa é a mensagem. Então, sempre alguém diz algo para alguém. Em outras palavras, um locutor emite uma mensagem a um interlocutor. Então, quando a gente pensa aqui que o foco da função referencial da linguagem é a mensagem, isso está totalmente ligado aos objetivos dessa função, porque quem informa, notifica, referencia e assim por diante, se importa muito em como essa informação vai ser transmitida, em como essa notificação vai ser dada. Por isso que o importante aqui é a mensagem. Aqui não é tão relevante quem disse, nem para quem disse, não. O que importa aqui é como foi dito. Aqui nós vamos ver alguns aspectos gramaticais da função referencial da linguagem. Esses aspectos eu tirei de textos jornalísticos, mas vocês podem conferir em outros tipos de texto também. Então, o primeiro aspecto é a ordem direta. O que significa falar que um texto está escrito em ordem direta? Significa que primeiro vai vir o sujeito, depois vai vir o predicado e depois vão vir os complementos, como a gente pode ver no exemplo que tem ali. Os participantes da oficina de arroz de Alçá descobriram os segredos de uma das especialidades de Dona Flor, personagem do escritor Jorge Amado, no espaço Mão na Massa, no Rio Gastronomia, realizado no Pier Mauá até o último domingo. Então, nesse caso, o sujeito é de quem se está dizendo. Nessa oração, a gente vê que se está dizendo dos participantes da oficina de arroz de Alçá. Tudo isso é o sujeito. O sujeito não poderia ser apenas os participantes, porque se falasse apenas os participantes, como que a gente saberia de quais participantes estão falando? Por isso que ali tem algumas expressões que especificam de que tipo de participante está falando. Não são quaisquer participantes, são participantes da oficina de arroz de Alçá. Isso é muito importante para a gente entender que o sujeito ele pode ser formado por apenas uma palavra, como os participantes, as meninas, o arroz e assim por diante, mas ele também pode ser formado por algo maior. E quando ele é formado por algo maior, geralmente é na tentativa de especificar aquele sujeito, de diferenciar ele dos demais, tá bem? Depois nós temos em rosa o predicado. E vocês podem ver que o predicado começa no verbo, começa em descobriram, que é o verbo que aparece ali. Então, vocês nunca podem separar o sujeito do predicado e deixar o verbo de fora.
o predicado sempre inicia no verbo, tá? E depois nós temos ali complementos, né? Complementos de um ponto de vista significa que se a gente tirar eles, a gente entende o texto ainda assim, porém se a gente tira isso de certa forma, enfraquece o texto, porque os complementos ajudam a enriquecer o texto, a fazer a gente entender melhor o texto. Mas se eles forem tirados, o texto continua entendível, tá? Que é o que a gente tem ali em amarelo. Bem, o que importa então é lembrar que um dos aspectos gramaticais da função referência da linguagem é a ordem direta. O outro aspecto que a gente precisa lembrar é a presença do discurso em terceira pessoa. E aqui eu coloquei as pessoas do discurso que vocês devem conhecer, mas é importante a gente lembrar quem são as pessoas do discurso. Mas aqui a gente vai focar na terceira pessoa, que é ele ou ela, ou eles ou elas. A pessoa do discurso geralmente é de quem a gente está falando, tá? Então aqui eu coloquei um outro exemplo que diz assim, ó: os chefes explicaram aos participantes que muitos pratos nordestinos trazem a carne seca, porque antes do uso do refrigerador, a carne era conservada com sal. E só para lembrar, essas frases que eu estou lendo, eu tirei dessa notícia do jornal O Globo, que tem como título História Brasileira contada por meio da gastronomia regional. Então, quando a gente fala em terceira pessoa, a gente está falando em eles, ou elas, ou ele, ou ela. Então, na primeira oração, a gente está falando de eles. Os chefes explicaram é equivalente a eles explicaram. Acontece o mesmo processo na segunda oração. Para a administradora de empresas Fernanda Carvalho Machado Cortes, de 28 anos, que é aluna de gastronomia, a culinária brasileira é muito diversa. Ali eu sublinhei administradora de empresas, por quê? Porque tudo isso poderia ser substituído para ela. Eu poderia falar para ela. Ali no aluna também, ali tem um ela implícito, escondido, porque poderia falar que ela é aluna. Então, vocês podem observar que no texto jornalístico, ou melhor, num texto em que predomina a função referencial da linguagem, geralmente vai aparecer o discurso em terceira pessoa. A gente não vai encontrar normalmente frases ou expressões como eu expliquei, eu sou aluno e assim por diante. Quando o uso do eu estiver marcado, vai aparecer isso entre aspas ou seguido de um travessão, para marcar que é a pessoa que está dizendo aquilo, que o jornalista pegou aquela frase, retirou daquela pessoa e colocou no texto, mas a pessoa que escreve o texto, onde tem a função referencial, nunca ou quase nunca vai colocar eu, sempre é ele ou ela, ou eles ou elas. Aqui tem mais alguns exemplos, ó. Doceira Thaísa dos Santos Paulino, de 20 anos, foi uma das participantes que descobriu um novo mundo com a experiência. Então, ali, quem descobriu? Ela. Quem é ela? A Thaísa. É a primeira vez que venho ao evento e achei incrível, porque a gente pode conhecer profissionalmente a gastronomia e saber mais sobre a culinária baiana. Também achei muito interessante a abordagem teórica, destacou a doceira. Percebam que nessa fala da doceira tem ali, ó, é a primeira vez que eu venho ao evento. Depois ela fala, também achei muito interessante, também eu achei muito interessante. Mas percebam que nessas falas onde tem o eu, está marcado com travessões no início e no fim, para indicar que essas falas não são de quem escreveu o texto, mas sim da doceira, da pessoa que foi entrevistada. Então, o eu, ele pode aparecer sim, mas vai aparecer geralmente em falas de pessoas que são entrevistadas. Um outro aspecto da função referencial é o sentido literal ou denotativo das palavras. Isso significa dizer que denotativo, vocês podem fazer uma relação com o de dicionário, é o sentido tal qual as palavras são postas no dicionário. E geralmente esse sentido permite que todo mundo
ou quase todo mundo tenha mais ou menos a mesma interpretação daquilo que está sendo dita. Por exemplo, se a gente pega o finalzinho dessa oração que está posta aqui, lá na última linha que diz foi ajudante de cozinha em restaurante de Salvador, todo mundo entende a mesma coisa, assim como o resto dessa oração. Ninguém tem uma outra interpretação ou fica pensando, eu acho que ele quis dizer outra coisa, porque o sentido denotativo permite isso, que a gente tenha a mesma interpretação comum do que está sendo dito. Que a gente vai ver daqui a pouquinho que nem sempre é o sentido denotativo que predomina em outros tipos de texto, em que predominam outras funções. A função referencial da linguagem predomina em alguns gêneros discursivos, como textos jornalísticos, que é o que a gente viu, textos científicos, textos dissertativo-argumentativos, textos didáticos, como livros didáticos, narrações não fictícias e receitas. A questão da receita é bem interessante porque é para a gente pensar que numa receita as coisas precisam ser ditas de uma forma nítida, né, para as pessoas entenderem, porque se, por exemplo, quem criou a receita não deixasse ali bem explicado que tem que colocar uma colher de chá ou uma colher de sopa de tal coisa e assim por diante, as pessoas poderiam ter outras interpretações e poderiam errar a receita, isso poderia causar uma grande confusão, né? Então, por isso que é importante a função referencial e dizer as coisas de uma forma que seja entendível, que não gere interpretações muito distantes daquilo que o narrador quis dizer. Bem, agora eu vou falar um pouco da função emotiva da linguagem, que a gente pode fazer um contraste entre a emotiva e a referencial. A função emotiva gira em torno do emissor. Lembram que quando eu falei da função referencial, eu falei que girava em torno da mensagem. Aqui a gente já mudou. Gira em torno do emissor. O emissor é quem diz, quem fala, quem escreve. Então aqui o que importa é o emissor. Nada importa. Aqui ele não se preocupa se a mensagem está sendo dita de uma forma entendível ou se não está. Ele não se preocupa como a pessoa vai receber aquilo e quem é a pessoa ou não. Ele só se importa com ele. E daí vocês vão ver que essa função gira em torno do emissor através de algumas palavras que ele coloca no texto dele, como eu, me, mim, meu, minha e assim por diante. Percebam que tudo isso está relacionado ao emissor, porque ainda que, por exemplo, em minha, o eu não aparece, mas se trata de algo que pertence ao eu, que pertence ao emissor. Por isso que essas palavras aqui também refletem ao sentimento, ao estado do emissor. Alguns aspectos gramaticais da função emotiva da linguagem são verbos e pronomes na primeira pessoa do discurso. Lembra que quando eu falei da função referencial, era verbos e pronomes na terceira pessoa, agora é na primeira. A primeira pessoa do discurso pode ser eu, mas também pode ser nós ou a gente. Embora eu percebi que o que mais aparece é o eu, mas também pode aparecer o nós e a gente também. Aqui eu coloquei um exemplo de um trecho de um filme chamado O Homem que Copiava, que talvez o Enem possa colocar trechos de filmes. O filme não é um texto escrito, digamos assim, mas o filme ele é criado a partir de um texto escrito que é um roteiro, né? E muitos filmes são legendados, isso também é um texto escrito, então talvez o Enem possa colocar isso. Então observem aqui esse trecho do filme O Homem que Copiava. A primeira vez que vi Silvia, ela estava tomando café de pijama de flanela. Comia bolacha Maria e tomava café com leite. Molhava a bolacha Maria no café e comia. Me apaixonei. Percebam que tudo gira em torno do eu. A primeira vez que eu vi Silvia, né, que tem um eu ali, ele tá escondido, porque quando a pessoa fala a primeira vez que vi, a gente sabe que é eu. Aí ele fala no final, me apaixonei. E ainda quando ele relata o que a Silvia tá fazendo, é do ponto de vista dele, né, como ele observa através do binóculos. E nesse trecho a gente também vê uma característica da culinária brasileira, da gastronomia, né, que é esse costume de molhar a bolacha Maria no café com leite
e comer, né? Eu não sei se isso é comum em outros lugares, né? Mas aqui isso é bem presente na nossa cultura brasileira. Um outro aspecto gramatical que aparece na função emotiva são as interjeições. Aí, se vocês não lembram o que são interjeições, eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha no Google ou vejam algumas tabelinhas de interjeições para lembrar, tá bem? Então, eu coloquei inicialmente aqui um tweet que diz assim: tô fazendo macarrão com molho branco e atum. Tomara que dê certo, nunca cozinhei na vida. Tomara ali é uma interjeição. E percebam que ali aparece o eu também, quando a pessoa fala eu tô fazendo, depois eu nunca cozinhei. E o tomar ali é a pessoa desejando para ela mesma que aquilo funcione, é um desejo que ela tem, né? Que aquilo dê certo, que o macarrão fique bom, enfim. Aqui eu coloquei um poema também, um poema infantil, chamado Uma Coisa Estranha, que diz assim: eu ia comer minha lasanha, quando percebi uma coisa estranha. Ah, eu gritei, tem uma aranha na minha lasanha. Mas meu pai não acreditou e falou: filho, deixe de manha, come sua lasanha, senão você apanha. Aqui também tem muita presença do eu ia comer, é a minha lasanha, o meu pai, né? E aparece o a ali como interjeição. Vamos continuar, então, agora falando sobre um outro aspecto gramatical, que é o sentido figurado ou conotativo das palavras. Lembram que antes eu falei do sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, que aparece lá na função referencial? Na função ativa aparece o sentido conotativo, que é o mesmo que o sentido figurado ou sentido figurativo, tá? Aí aqui eu peguei um exemplo que é um post do Facebook. Na verdade, isso é um post, mas é um poema. Para vocês verem que poemas não são publicados somente em livros. A internet hoje em dia tem sido um meio de publicação de vários tipos de texto, inclusive poesias. Vou ler só uma parte aqui para a gente entender o sentido figurado. Olha só o que diz. Ando tendo que aprender e aceitar que algumas boas frutas vão cair e apodrecer no chão, longe ou perto dos olhos, e meus velhos pés não vão correr para colher ou vivenciá-las. Percebam que aqui a pessoa não está falando sobre frutas, né? Ela não está aprendendo a aceitar que as frutas vão cair e por isso ela tá triste. Não é por causa das frutas. Esse boas frutas pode remeter, por exemplo, a amizades, que ela vai perder algumas amizades, ela não vai conseguir acolher essas amizades quando perder, ou ela pode estar falando de um grande amor da vida dela, enfim, são várias as intenções que o lírico pode ter tido. Mas o foco é a gente pensar aqui que é sentido figurado porque a pessoa não está falando de frutas em si, ela está falando de uma outra coisa, mas que aqui ela usou a palavra frutas para não dizer que coisa é essa e para fazer uma relação que do mesmo modo que as frutas caem e apodrecem, as amizades elas também podem de certa forma cair e se apodrecer, a gente nunca mais conseguir recuperar. Então, sempre que vocês lerem um texto, pensem nisso. Será que esse autor... Ai, não consigo tirar o zoom. Será que esse autor está usando o sentido figurado ou o sentido literal das palavras? Porque isso faz muita diferença na hora de interpretar um texto. Nesse caso, como eu falei, aqui não são frutas, são outras coisas. Então, e no Enem vejam isso. Será que a pessoa está realmente falando disso ou está querendo dizer uma outra coisa e usou essa palavra no lugar? Bem, aqui alguns gêneros em que predomina a função motiva. Lembram que antes eu falei sobre predominar, não é que só tem essa que aparece com mais frequência. Músicas, depoimentos, entrevistas, mas aqui não são todos os tipos de entrevistas. Narrativas de caráter memorialista, críticas de cinema, subjetivas e teatro. Quando a gente fala em crítica subjetiva, subjetivo aqui é o contrário de objetivo. Quando a gente fala uma coisa objetiva, a gente lembra aquela coisa nítida, aquela coisa que diz e tem uma só interpretação. Quando a gente fala em subjetivo, é uma coisa que não é tão nítida e que pode proporcionar mais de um tipo de interpretação. Geralmente, a função emotiva aparece em textos de caráter mais poético,
mas isso não significa que só aparece em textos poéticos. Quando a gente, por exemplo, se um amigo brigou comigo, eu fui lá fazer um drama porque eu tô muito chateada. Tipo, sabe que a gente fica fazendo drama com as pessoas e enrolando as pessoas? Isso é função emotiva, porque a gente tá dizendo, ai, você não é mais meu amigo, não gosta mais de mim, você me odeia, eu não sou nada pra você, esse tipo de coisa que a gente, tipo, chantagem com as pessoas. E ali não é uma poesia, mas aparece emoção emotiva porque gira em torno do eu. O que importa são os meus sentimentos, o outro não importa. Então, sempre que um texto girar em torno do eu, é porque ali tem a função emotiva. Aí eu coloquei um exemplo aqui que é, então, será que função poética e função emotiva são a mesma coisa? Não são. A função emotiva, que eu botei ali, ó, FE, ela tá dentro da função poética. Na função poética pode aparecer, mas a função emotiva aparece em outras coisas, como eu mencionei para vocês antes. Sempre que o discurso girar em torno do eu, é porque tem função emotiva ali. E às vezes um poeta escreve um poema e esse poema gira em torno dele mesmo, do que ele sente, enfim, mas às vezes não gira em torno dele mesmo, às vezes gira em torno de uma outra coisa, então a função emotiva não aparece com tanta precisão assim. E a última coisa da aula. Vocês lembram que quando a gente estudou também sobre variação, eu não sei se vocês conseguiram ver a live, eu acho que a Lolo viu, né? Lá na live eu falei que uma das maiores discussões hoje em dia, e que essa discussão é muito antiga, é se é biscoito ou se é bolacha, né? E para vocês, o que vocês usam mais, biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Então, muitas pessoas dizem, ai, biscoito é mais certo, não, bolacha que é mais certo. Mas vocês lembram que, como a gente estudou várias vezes, não existe esse conceito do que é mais certo, do que é mais errado, porque são só formas diferentes de falar a mesma coisa, né? Porque aquele objeto em si é o mesmo, né? Mas, enfim, as pessoas discutem bastante sobre isso e eu achei interessante relembrar vocês dessa discussão, porque como é algo muito comum na internet, talvez possa aparecer no Enem. Aí aqui eu coloquei uma tirinha, ó, que diz assim, ó, oi, a senhora aceita uma bolacha? Daí ela fala, não, eu não gosto. Ela abre o pacote, o que é isso que você vai comer? Biscoito. Ou seja, não é que ela não gosta do objeto em si, ela não gosta que use essa palavra para se referir ao que ela está comendo. Bem, agora eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Voltei. Então, com essa discussão, com essa tia super engraçada que vocês devem ter rido muito sobre biscoito ou bolacha, eu encerro a aula de hoje. Agradeço novamente a presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido